Queria falar com vocês hoje. Hoje é um dia especial. Hoje vocês viram que a mesa está posta. É um dia que nós celebramos a ceia do Senhor. É um dia de muita alegria. Não é um dia de luto, de velório, de tristeza. É um dia de alegria. É um dia de vida. É um dia de reconciliação. É um dia de perdão, é um dia de recomeçar, virar aquela página que você escreveu toda errada e deixar o Senhor escrever uma outra página para a sua vida. É um dia de recomeço, é um dia de exaltar o nome de Cristo. A ceia do Senhor. Você já parou para pensar da onde veio, como surgiu, para onde vai a ceia do Senhor? Você já parou para pensar nisso? Por que você celebra a ceia do Senhor? Por que você come o pão, toma o suco, o cálice? Por que você faz isso? Para anunciar a vinda de Cristo? Por que você faz isso? Para e pensa um pouquinho, porque é um momento especial. E hoje nós vamos dedicar a ministração da palavra sobre a ceia. E à noite também. Queria que você anotasse aí esse título, né? Você anseia pela ceia do Senhor? Eu te pergunto, você anseia pela ceia do Senhor? Você deseja estar na ceia do Senhor? Ou você foge da ceia do Senhor? Com medo, preocupado com algumas coisas. Não fique com medo. A ceia é uma festa, uma celebração, como eu disse. Não é para você fugir desse momento. Quando alguém coloca e fala, hoje é dia de ceia. Não, hoje eu não vou porque... Mas nós vamos aprofundar um pouquinho para que Deus liberte você dos pensamentos errados, do que talvez o mundo, alguém colocou. Mas a ceia do Senhor é para nós, todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Amém? Vamos para o nosso texto, 1 Coríntios capítulo 11, depois nós vamos aprofundar um pouco mais, versículo 17 em diante. Então abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos,
não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns aos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Vamos orar novamente? Pai, aqui está a sua palavra, que ela venha de encontro às nossas necessidades, que o Senhor encontre aqui corações quebrantados, terras férteis para receber a sua palavra, Pai. Que o Senhor nos dê clareza, Pai, nos dê direção, nos dê um norte, Pai. Queremos te adorar, Pai. Que o Senhor me esconda debaixo das tuas asas, Pai, que venha palavras do Senhor, que seja a sua palavra o centro, Pai. Que o Senhor traga, Pai, a sua palavra especificamente no coração de cada um, no individual, Senhor, trazendo uma nova vida, trazendo um revestir do Espírito, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então vamos entender, antes de entrar mais profundo nesse texto, de onde vem, como surgiu, para onde vai, aponta para quem a ceia do Senhor. Lembra Êxodo capítulo 12? Lembra a passagem lá do Egito? As 10 pragas, e a última, o que acontece? Em que Deus fala para Moisés, separe um cordeiro, prepare ele, pegue o sangue e passe nos batentes da porta, porque o anjo da morte vai passar, e quem não estiver revestido daquele sangue, morrerá o primogênito da sua família. E ali aquela família se reuniu, todos aqueles que seguiu essa ordem. E eles sentaram à mesa e comeram. Abra lá, Êxodo. Eu separei alguns versículos de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Versículo 3 diz assim, ó: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Versículo 8. Naquela mesma noite, comeram a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Versículo 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Até aqui. Percebe de onde vem? E nós vamos entender a transição que é essa Páscoa, esse momento em que esse cordeiro morto, ele está apontando para alguém, e é muito claro que você sabe para quem. Jesus é o cordeiro que foi para a cruz, em silêncio, calado, suportou a morte. Ele ressurgiu no 3º dia, e hoje ele está vivo. Ali se iniciou um processo, apontando lá para a cruz de Cristo, como deveríamos fazer. Guarde com você aí, ó. Eles separavam um animal. Se tinha uma família que tinha menos que a outra e uma que tinha mais, o que eles faziam? Eles dividiam a carne que eles tinham. Guarda isso que vai ser importante lá na frente. Agora, vemos para 1 Coríntios, capítulo 11. E, na verdade, agora, da onde surgiu, agora, como Cristo fez, como Ele trouxe os elementos para a mesa. Lucas, capítulo 22, os discípulos estavam indo para uma cidade e Jesus pede para João e Pedro irem preparar a mesa da Páscoa para eles.
E eles foram adiante, falaram que um homem com um balde de água iria encontrar com eles no caminho, lá ia dar a direção, aquele homem ia levar eles para o salão, no andar superior, e ali eles fizeram a mesa, e ali Cristo iniciou o primeiro momento que nós temos aqui hoje, a ceia do Senhor, com o pão e com o vinho, com o cálice. Vamos lá, Lucas 22. Capítulo 22, versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. Lembra? Lemos lá atrás isso. No qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes, Jesus disse para eles: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. E aí ele vai dar sequência, né? Tomando pão, dando graças, mas a primeira e última ceia que Jesus fez em terra, ali, antes de sofrer, ele direcionou os discípulos e ele disse: desejei ansiosamente estar naquela ceia, naquela Páscoa. O quanto Jesus esperou por aquele momento maravilhoso, o quanto ele esperou, o quanto você deseja a ceia do Senhor, participar da comunhão, participar desse momento extraordinário. Você vem da sua casa alegre por ser a ceia, ou você vem, puxa, estou enrolado, hoje é ceia, vou ter que me ajustar, acho que eu não vou hoje não, Você quer enganar quem? Você mesmo, porque Deus conhece o seu coração e a sua intenção, muito antes de você sair da sua casa. Ontem à noite o Senhor já sabe o seu pensamento, sabendo que você viria para o culto aqui. Como que nós fazemos com a ceia do Senhor? Fazemos de qualquer jeito a ceia do Senhor? Lembrando um pouco que aquela época, Jesus, no meio da festa da Páscoa, ele se inicia essa transição da ceia. E o quanto ele desejou estar naquela ceia. E ele diz o seguinte, que ele não faria aquela ceia novamente. Quando seria a próxima ceia? Para onde a ceia que fazemos hoje, ela está apontando? Para onde? Sabe? Lembra qual o texto? Vou deixar para o final. Nós vamos olhar esse texto aí. Volta lá, 1 Coríntios, e vamos aprofundar no nosso texto. Eu separei aqui em 3 blocos. Quem gosta de anotar, o título é uma pergunta: você anseia pela ceia do Senhor? Primeiro bloco, perderam a centralidade, a essência. Versículo 17 ao 22, nós lemos aqui. Vocês observaram o texto, o que acontece? Em que há divisões, em que há alguns que estão bêbados, alguns que estão brigando, alguns que estão causando vários e vários problemas ali. A liberdade se tornou em libertinagem. Eles estavam fazendo o que eles acham que era o certo, mas totalmente errado. Fizeram da ceia do Senhor de qualquer jeito. Então esse primeiro bloco mostra que eles perderam a essência da ceia do Senhor. Sabe o que acontecia? Essa festa, uma celebração, a festa do amor, ágape. Acontecia uma festa. Lembra o final do ano, em que nós fizemos uma grande festa dessa virada do ano? O que aconteceu? Cada um trouxe um prato de comida e juntamos. Você fez isso na sua família, você fez isso em qualquer um outro lugar, na empresa, você junta
E foi feita uma ceia, certo? Cada um trouxe. E é um momento tão feliz. E começaram bem com a ceia do Senhor. Porque o nosso texto nos mostra o seguinte, em que eles partilhavam da ceia. E o texto fala que depois Jesus pegou o cálice e tomou e compartilhou. Ele partiu o pão, comeram a ceia. Comeram com todas aquelas comidas que tinham lá. Terminaram, Jesus pegou o cálice e deu para eles. Então tinha uma sequência diferente. E essa festa começou a se tornar uma loucura. Essa festa começou a entrar bebida demais. Eles estavam tomando além do normal. Eles estavam com divisões. 1 Coríntios, capítulo 1, ele está falando de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Jesus. Quando ele cita as divisões, eu sou de Paulo, não, eu sou daquele, eu sou desse. Ali, eles estavam usando o momento da ceia e formando subgrupos para discutir algo sobre doutrina, sobre outras coisas, que fugiu da essência do que era ceia. Estavam distorcendo a ceia do Senhor. E isso acontece por muito tempo, até chegar ali século I, século VII, aonde o concílio de Cartago, eles precisaram entrar com vigor, com rigor. O que seria o concílio? É uma assembleia da liderança da igreja, de forma geral assim, em que eles decidiram em tirar essa festa, que era a celebração junto com a ceia ali. E está decretado, eles tiraram. Hoje nós fazemos esse momento do pão, do cálice, sem assim, aquela festa que tinha aqui. Cada um traz seu prato, como se fosse o final do ano, aquela alegria. Nossa, foi tirado. Porque eles perderam a essência da ceia, perderam a centralidade. Perderam um momento extraordinário. Agora, pergunto, aonde você está nesse momento da sua vida? Se deparando diante da ceia do Senhor. Você está levando a ceia de qualquer jeito, de qualquer forma? Você vem, participa de um rito, de uma tradição apenas? Você pensa no que você está fazendo? Ou você simplesmente vem cumprir um papel, você vem só cumprir um protocolo, bater um cartão, porque hoje é ceia, pelo menos uma vez no mês eu vou na igreja, que é o dia da ceia. Que pensamento você tem sobre a ceia do Senhor? É um momento marcante para as nossas vidas. Como a ceia e como o batismo estão decretados na palavra do Senhor para que nós sigamos isso. Mas vem as vozes que querem distorcer. Muito cuidado com isso. O mundo quer impor suas regras contra a palavra de Deus. E se você não conhece, e se você não busca o Senhor, você vai seguir uma voz que não é do bom pastor. Você vai seguir outra voz. E Judas, capítulo 4, Judas, versículo 4, abra lá sua Bíblia, diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus, nosso único soberano e Senhor. Infiltraram e eles mudam a graça de Cristo. Eles têm feito isso. Muito cuidado. Volte para o nosso texto. Dentro desse primeiro bloco, que você fique atento para você não perder a centralidade, não perder a essência. Segundo bloco chave, aonde nós lemos toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor. E eu quero destacar desse versículo 23 até o 26, em que versículo 24, e tendo dado graças, partiu e disse: isto
é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Percebeu algo desse versículo 24? Diferente, que talvez você não observou, mas Cristo pegou o pão e ele partiu o pão. E ele fala na sequência: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. O corpo de Cristo que sofreu todo tipo de dor lá na cruz. O sangue de Cristo derramado lá na cruz, por mim e por você. Agora ele fala o quê? Façam isso em memória de mim. Isso o quê? O partir do pão. O que é o partir do pão? Agora entenda isso. Lá atrás, quando lemos a Páscoa, o que eles fizeram com o partir do pão? Uns tinham mais que os outros e abençoavam as outras famílias que estavam sem necessidade. O texto de 1 Coríntios fala o contrário, que alguns tinham demais, traziam e comiam sua própria comida e não deixava para aqueles que não tinham condição. Glutões, comiam demais. Entende que o partir do pão é o estar em comum entre o meu irmão e você. É amar uns aos outros, o partir do pão. É pensar no bem do outro mais do que a si mesmo. O partir do pão foi o corpo de Cristo e ele fez isso em favor de você. É a graça, um favor imerecido. Ele fez isso por você. O corpo dele foi partido, dilacerado, porque ele pensou em você. Agora você retém tudo que você tem, você não consegue olhar para o lado e ver a necessidade. Alguém está sofrendo e você fala: o sofrimento não chegou na minha porta, então comigo está tudo bem. E você esquece de partir o pão. Você quer o momento simbólico da ceia, entendendo as bênçãos, mas entenda o partir do pão, que não é tão simples assim. Prefira abrir mão do seu e dar para o outro então. Que falte para você, mas que supra a necessidade do outro então. O partir do pão é o cuidado, é a proteção, é o pastoreio, é você olhar para alguém, para o corpo de Cristo e ver que alguém está doente e que alguém precisa de um abraço seu, que alguém precisa de uma palavra de sabedoria. O partir do pão não é o egoísmo. Aqui eles estavam nesse pecado, egoístas, pensando em si mesmos, enchendo a barriga de tanta comida, bebendo até ficar bêbado, criando confusão, brigando, divisões no meio da ceia do Senhor. Perderam a essência. E que possamos estar com essa direção, olhando para a ceia do Senhor, se alegrando, entendendo que o partir do pão, façam isso em memória de mim. Você tem aqui uma missão para você fazer. O partir do pão é estar tudo em comum entre nós. Atos, vamos confirmar, Atos 2, do 42 em diante, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Novamente, os apóstolos começaram a colocar em prática a ceia do Senhor. E eles cuidavam uns dos outros, compartilhavam do pão, das necessidades, tinham tudo em comum. E hoje, nos falta isso. Hoje nós entramos por uma porta e se tiver a outra saída, eu saio pela outra porta. Porque eu não quero ter contato
com ninguém. O pão é ter contato. O partir, você parte o pão, você não fica com as duas partes, você precisa compartilhar com alguém. Não é algo individual. A ceia é um coletivo. É o nome de Cristo sendo honrado. Mas nós vamos ver que tem as suas diferenças no individual. Tem o coletivo, mas existe algo que só Deus sabe que está no seu coração. Romanos 3, do 23 ao 26, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Jesus é o seu justificador. Toda vez que você toma a ceia, Ele está te justificando. Ele está te protegendo. Mas sem arrependimento não há transformação. João 6,35, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais morrerá. Quem beber dessa água jamais terá sede. O próprio Cristo é o pão. Muitos não entendiam e diziam: mas nós temos que comer um pedaço de Cristo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não pense nessa direção. É um memorial a ceia, é um símbolo de graça de Jesus sobre nossas vidas. É aonde você se derrama nos pés da cruz e você sabe o que Ele fez por você e você crê com fé nele. Volte para o nosso texto, 1 Coríntios, e o cálice da nova aliança é o que Cristo fez por nós, derramando o seu sangue lá na cruz e nos justificando de todo pecado. Terceiro bloco, que é do verso 27 até o 35, eu coloquei como título aqui: volte a ceiar na mesa do Senhor. Volte a participar da ceia do Senhor. Volte a ceiar. Não tem por que você não volte para a ceia. Não tem o porquê. Pare de desculpas e se justificar. Você está perdendo a oportunidade de estar em comunhão com Cristo e com seus irmãos e exaltando o nome de Cristo. Mas vamos entender um pouquinho mais. Eu destaquei aqui o seguinte: o que seria beber o cálice ou comer o pão indignamente? O que seria isso? Na sua cabeça você fala: puxa, né? Cometi pecado, estou todo sujo, então, né? Mas esse texto nos mostra que não é o indignamente o pecado, a não participação da ceia. Olha só, versículo 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Deus nos instrui a examinarmos a nós mesmos. O que é examinar? É olhar para dentro do seu coração, é olhar a sua maldade, o seu pecado. E você fazer o que com isso? Deus, me perdoe. Eu estou arrependido pelo que eu fiz. Eu quero mudar daqui para frente. Eu faço um compromisso com o Senhor. Eu quero abandonar essa vida de escravidão do pecado. Eu estou preso nos vícios. Eu quero abandonar. E aí você faz um voto de confiança com o Senhor. E você se entrega ali. Você fala: Deus, eu não consigo, mas eu vou correr atrás, eu vou buscar, eu me arrependo disso.
não te impede de você participar da ceia. Pelo contrário, o texto fala: examine-se a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Não é para você olhar e falar assim: eu estou cheio de pecado e eu não vou tomar a ceia, porque eu estou indigno, eu não posso. Ninguém poderia participar da ceia se formos ver dessa forma. Ninguém. Nós recebemos o favor imerecido de Cristo, que é a graça. Acabamos de ler que Jesus nos justifica com o teu sangue derramado lá na cruz, que é o cálice da nova aliança. Que é esse cálice. Jesus te justifica. Agora, é claro, exceções, aqueles que não largam do pecado, que não mostram arrependimento, que, enfim, casos exceções, que entra com outras questões de disciplina, com cada igreja tem a sua ali, mas é diferente. Aqui o texto fala: examine-se a si mesmo, então depois você coma do pão. Quanto tempo você está sem ceiar? Quantos anos você não participa da ceia do Senhor, porque você entendeu talvez uma forma errada da ceia? Ore ao Senhor, peça perdão, fala: Deus, eu vou mudar, me ajude, e participe da ceia, porque a ceia traz um renovo, a ceia transforma, a ceia traz o perdão, ela reconcilia uma aliança que foi quebrada um dia. Não perca a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Não vá embora sem discernir. É a próxima característica nossa. O que seria o não, o comer indignamente? O que seria isso? Aquele que não confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que não discerne, não tem discernimento do corpo. Ali ele está tomando algo indigno sem saber o que ele está fazendo. Nós orientamos, nós não podemos dizer: você está proibido da ceia. Não, esse não participa, esse participa. Ninguém pode fazer isso, nem Jesus fez isso. Sabemos que a última ceia Jesus deu o cálice, o pão para quem? Para quem? Quem o te traiu? Judas. Ninguém pode dizer quem vai participar ou não. Examine-se o homem a si mesmo, o seu próprio coração, para que Deus dê essa paz, essa tranquilidade. Mas não põe desculpas, dizendo que você está indigno, porque o sangue de Jesus já te justificou. Basta você olhar para Ele, pedir perdão e voltar à ceia do Senhor. Amém? E diante disso ainda, o beber indignamente, pelo menos orientamos, né? Converso com os meus filhos, o que orienta? A você confessar Jesus, a você crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Salvador. Nós ensinamos o Evangelho aos nossos filhos e não obrigamos eles: você precisa batizar, você precisa isso, você precisa aquilo. Temos que tomar cuidado, porque depende de você, pai, mãe, tio, avô, principalmente pais, lógico. Ensine os seus filhos no caminho certo, no caminho de Deus. Oriente qual é o discernimento do corpo. Ensine eles o que é a ceia do Senhor. Nós sabemos que tem uma flexibilidade, às vezes a criança ela quer pegar o pãozinho, ela não tem noção, você acaba dando, mas não deixe para ensinar no momento da ceia aqui, ó. Aí você vai lá e bate na mão do menino: não pega isso aí não, menino. O que você está criando? O que você está... Gente, na sua casa, senta, orienta, lê a palavra de Deus. Fala o que é esse momento especial. Ela vai ansiar pela ceia. Ela vai desejar esse momento da ceia. É isso que você tem que fazer. É essa declaração que você tem que fazer. É desde pequeno. E não empurrar e falar assim: é um ato confessional, então isso vai fazer a diferença. Tem que partir de dentro. Vai ensinando, mas é você. Não terceiriza para os nossos professores aqui, excelentes da nossa escola aqui de crianças. Não dê essa responsabilidade, esse peso. É você. Faça isso em casa, que vai ser extraordinário lá na sala, quando vier uma lição dessa. É simples, mas depende de você ensinar em casa o que é o certo, o que é essa celebração, não só essa, o que é o batismo, o que é aquilo. Passe
essas informações, orem com eles, para que o Espírito dê esse desejo, esse anseio em estar, nossa, eu não vejo a hora de estar nesse momento, não vejo a hora. É a consciência, é o Espírito convencendo do pecado, do erro, da justiça. Não é o seu papel, é o do Espírito fazer isso. O seu é de ensinar no caminho que deve seguir. Amém? Então a ceia nos mostra um recomeço, uma nova aliança. 2 Coríntios 5,17 vai falar da nova criatura. Pode colocar, por favor? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que fizeram novas. Uma nova vida revestida de Cristo Jesus. É um processo que devemos fazer. E a ceia, ela é maravilhosa, porque ela exalta o nome de Cristo. E toda vez que você come e bebe, você faz isso em memória de Cristo. Agora, qual é a memória? Você olha a encarnação, o Deus homem se fez homem, ele se fez carne, ele veio. A ceia mostra o preço que foi pago lá na cruz, mostra o que Jesus fez. Ela mostra que há perdão para pecados, ela mostra que há esperança, há arrependimento, existe uma nova vida para se trilhar junto com Cristo. E ela aponta para a maior de todas as ceias em que nós deveríamos ansiar. Qual é essa ceia que deveríamos ansiar cada dia mais? As bodas do Cordeiro. Partindo para a nossa reta final, quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 ao 9. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os aços justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Quando Jesus Cristo voltar, nós vamos ceiar novamente com Ele. Pensa que felicidade vai ser. Pensa que momento glorioso vai ser você sentar à mesa com Cristo. Um corpo glorificado, puro, livre de toda maldade e pecado, sem tristeza e amargura. Que momento extraordinário seria esse? Você anseia por esse momento? Amém? Comece a olhar para a ceia agora e pense o seguinte: Jesus fez tudo isso por mim e eu venho para um momento tão triste da ceia, para um momento tão pesado. Venha para um momento feliz e alegre para celebrar, para que o nome de Cristo seja honrado, para que você examine o seu coração e diga: me afastei do Senhor, me distanciei, cometi o pecado, fiz isso, fiz aquilo, mas esse momento é o momento de reconciliar com o Senhor. Não vá embora sem se reconciliar com o Senhor. Não vá embora com desculpas e dizendo: eu não participo da ceia porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, faça. Pare com isso. Se você mente, para de mentir. Se você rouba, para de roubar. Se você engana, para de enganar. Se você é corrupto, pare. Mas coloque diante de Deus, porque você já confessou sua fé. Jesus para você é o Salvador, é o único. Jesus para você é o Filho de Deus.
Jesus é tudo para você. Agora, por que você vai fugir da ceia do Senhor? Por que você vai se afastar da ceia do Senhor? Não faça isso. Pelo contrário, volte para a mesa. Volte para a mesa. Sente em volta da mesa e compartilhe o pão, uns com os outros, com as necessidades. Ore uns pelos outros. Entenda o que Cristo fez por mim e por você. E é um ato de vitória. O inimigo não quer que você fique próximo de Deus. Ele quer que você fique longe. E coloca a trazer mensagens na sua mente em que você não é digno de participar da ceia do Senhor. Você não é digno. Isso é mentira. Todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende, todo aquele que abandona, todo aquele tem livre acesso ao Pai. Tem livre acesso. Você se afasta de Deus porque você não reconhece o seu pecado. E luz e trevas não andam junto. Deus não vai ser compatível, Ele não vai dar um joinha para você, aprovando o seu pecado. Ele não vai fazer isso. Pelo contrário, Ele vai falar assim, ó, eu não aprovo, mas eu quero você do meu lado. Venha, volte ao primeiro amor, volte às práticas antigas, volte a sentar comigo à mesa. Volte a sentar comigo à mesa, a participar da ceia. Quero que você pense seriamente como está a sua vida. E se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. O Senhor só quer que você participe da ceia com Ele. Só isso. Do jeito que você está, mas com o coração sincero diante de Deus. Olhando, examinando realmente para você. Faça um autoexame da sua vida nesse momento. Não é um simples pão e um suco. É muito mais profundo do que você imagina. É um recomeço. Não é algo milagroso também, que agora você vai falar assim, agora eu vou tomar e vai. Não é assim. Mas é um coração sincero diante de Deus. Você encontra perdão de Deus. Você encontra a graça. Você encontra uma reconstrução. Aonde está tudo desmoronado, aonde sua casa caiu, só está no entulho e precisa tirar esse entulho. É esse momento de mesa, onde nós sentamos com Cristo. A mesa, ela tem o seu significado muito grande nisso. Traga a mesa para dentro da sua casa. Ceie com a sua família em volta da mesa. Não fique cada um sentado numa ponta. Não. Senta todo mundo aqui. Convoca. Vamos almoçar junto hoje. E vamos fazer daquele momento de mesa um momento extraordinário, onde Cristo habita na família de vocês, onde Cristo vai os conduzir para a verdadeira paz, para a palavra dele. Traga a mesa para dentro da sua casa. Traga as pessoas para em volta da mesa. Reconcilie com os seus amigos, familiares, parentes que você não conversa mais. Chame eles para uma mesa de almoço. E ali você abra o seu coração e diga: eu errei contra você. Me perdoe, meu filho. Me perdoe, esposa, marido. Eu falei coisas que não deveria. Eu te agredi. Mas aqui na mesa, diante de Deus, diante de todos aqui sentados, eu quero pedir perdão e recomeçar. Há uma transformação nesse momento, quando você dá esse passo diante de Cristo, entendendo esse momento de celebrar uma festa e ansiar pela ceia do Senhor, momento de partir o pão, um momento de uma nova aliança com Cristo, um momento
de entender que existe um corpo de Cristo. Não é um membro só, mas são vários membros em um corpo só. Cristo é o cabeça. Quando você para e olha para essas pessoas, esse é o corpo, esse é o partir do pão, esse é a igreja de Cristo. Antes de você comer o pão e tomar o cálice, troque o pão e diga o seguinte: eu preciso de você. Eu preciso de você. O partir do pão não é individualmente. O partir do pão é um exercício do corpo de Cristo. Eu preciso de você. Diga com o coração sincero, e não apenas para cumprir algo, mas o corpo é isso. Precisamos uns dos outros. Tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem e beberem desse pão, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Pode comer o pão e tomar o cálice. Dê um abraço em quem está do seu lado aí. Dê um abraço forte. E que você tenha um domingo abençoado. Traga a família para a mesa do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do seu Santo Espírito e a ceia do Senhor esteja sobre sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.